É pela dor, é pela cruz, é pelo sangue, pelo sangue de Jesus. É pela dor, é pela cruz, é pelo sangue. A vida está no sangue. A vida está no sangue dele. A vida está no sangue. A vida está no sangue de Jesus. É pela cruz, é pelo sangue, pelo sangue de Jesus. É pela dor, pelo sangue. A vida está no sangue. A vida está no sangue de Jesus. A vida está no sangue. A vida está no sangue de Jesus. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou, pois assim aprove ao Pai. 8 horas e 50 minutos e o programa Vento Sul já a partir das 9 horas nesta belíssima manhã de segunda-feira, nessa edição especial aí com a participação do ministro da palavra Sérgio Roberto Alves. Você vai acompanhando no quadro Tema Central aí, né? Então você que já está acompanhando aí no Facebook, fique muito bem à vontade aí para estar interagindo com a gente, inclusive divulgando, compartilhando, interagindo, para que muitas pessoas também possam estar acessando a mesa do Senhor nessa segunda-feira, com a participação do ministro Sérgio Roberto Alves. São 8 horas e 50 minutos. Ele tem o melhor pra ti.
Deixa Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus, deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. Como Deus planejou. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou, pois assim aprove ao Pai, que já designou os propósitos pra ti. Pra que lutar? Pra que sonhar ilusões? Ilusões. Te entrega pra Deus, Ele te ama e a sua unção te levará para a glória de Deus. Não abandone a palavra do teu Criador. Ele tem o melhor pra ti. Deixa Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus, deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. Como Deus planejou. 8 horas e 53 minutos, o programa Vento Sul já entra no ar ao vivo com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira, com a participação aí do ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves. Você já acompanha daqui a pouco na Rede Menorá de Comunicação, no aplicativo Pão de Judá, na FM 102,7 Rádio Interativa Pinhal e também pelo Facebook. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo.
Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, Que é consolidada no mercado. e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441-6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio e o João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, A nova praça de alimentação. todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas. brinquedos, Decoração. presentes Doces. e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais!
demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. A família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. Bom dia para você, são 9 horas em ponto, né? E o programa Vento Sul com mais uma edição especial aí nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí para todos nós aí um regar, né? Um aprofundamento sobre o assunto que foi abordado neste último sábado, nesse grande evento, grande concentração de fé, pessoas de várias regiões ali, de Mato Grosso, né? Rondonópolis, Cuiabá, enfim, são muitas cidades ali que acompanharam esta belíssima programação ali deste evento ao vivo, né? E muitas pessoas também pela web, que foi o nosso caso aqui em Minas Gerais, né? E hoje, segunda-feira, nós temos a participação do ministro da Palavra, onde ele vai falar um pouquinho, né, sobre ainda alguns pontos importantes aí da relação de nós, né, como servo de Deus e Deus como nosso Criador, né? Veja só, o Criador habita dentro de nós e tem um propósito, tem um motivo, e já já a gente vai nos aprofundando sobre esse assunto, né? Muito bom dia para você que está aí com a gente pela 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação. Você que está em casa, né, dona de casa aí, que colocou nessa frequência a FM 102,7, né? Muito obrigado aí. Você pode interagir com a gente, né? O nosso WhatsApp 0 operadora 19 983 537522. E você que está no carro aí, está talvez indo para o trabalho, está em viagem aí, porque essa FM pega aí 38 municípios, né? Vai até Campinas ali, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Varginha, enfim, várias regiões ali, né, do interior de São Paulo, inclusive aqui também no interior de Minas Gerais, Ouro Fino, Inconfidente aqui, Jacutinga, Albertina, né? São cidades, municípios aí que conseguem aí acompanhar essa programação nesta frequência. Um bom dia para você. Nós podemos começar já segunda-feira aí, uma segunda-feira com os dois pés direitos, né? Geralmente a gente, quando dá tudo errado, a gente sai da cama aí com o pé esquerdo, mas com Jesus não tem pé esquerdo, né? Os dois pés são pés aí que estão alicerçados em cima da rocha, e com certeza tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, né? Então não importa se é tribulação, se é bonança, se é dificuldade, né, ou se é vitória, com certeza Deus quer ministrar algo no teu coração, e Ele está dentro de ti. E uma frase muito importante que eu ouvi nesse último final de semana, no microencontro, o Espírito trouxe na boca do ministro uma frase que eu achei fantástica, gente, que é uma frase assim para compor aí a tua oração, né? O Criador habita dentro de nós e ao nosso redor um anjo do Senhor acampa, né? Salmos fala isso aí, né? Que um anjo acampa ao redor daqueles que o temem o Senhor. E o Criador habita dentro de nós. Então nós estamos aí bem protegidos, né? Então o inimigo se levanta, você tem que trazer em oração que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, né? E o Criador habita dentro da pessoa, né? Somos santuário, casa de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 9 horas e 4 minutos, gente. Muito obrigado pela participação. Quem já está aí no aplicativo Pão de Judá, você que está aí acompanhando também pelo Facebook, lembrando que você pode estar aí aproveitando esse espaço de tempo até a entrada do ministro, né? E pode estar aí colocando, né, para você aí
esse link pode estar divulgando para muitas pessoas aí acompanhar a programação, né? A gente fica muito feliz aí com a tua participação, porque quanto mais pessoas acessar esse regar na segunda-feira, tema central, com a participação do ministro, né? Mais pessoas aí vão conseguir discernir muitas coisas aí que nesses momentos finais aí os ares já está mostrando uma pressão espiritual. Com certeza o que nos aguarda aí mais adiante são muitas tribulações, muitas perseguições, né? Muitas dificuldades, mas aquele que está firme no Senhor, de todas elas o Senhor vai livrar. É uma promessa de Deus, né? Perto está o Senhor. 9h05. Gente, vamos para um breve break comerciais e já aí nós voltamos. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão.
Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Bendirei o Senhor em todo o tempo. 9 horas e 11 minutos, né? Vamos aí para a nossa agenda da semana. Segunda a sexta-feira, o programa Vinde a Mim a partir das 8 horas, né? E os Novas do Reino a partir das 10 horas da manhã. Segunda e quinta, Novas do Reino com o quadro Perguntas e Respostas com a participação do ministro Sérgio Roberto Alves. Segunda-feira, de Bem com Pão, às 14 horas, com a participação sobre a locução de Marcelo Caldas e a sua esposa, né, Michele Caldas, e sempre muitos convidados ali compartilhando sobre os materiais da editora Vento Sul. Um programa excelente aí que é muito importante aí muitas pessoas estarem conectadas. Segunda-feira, de Bem com Pão, às 14 horas. Segunda-feira ainda, Janela do Céu, às 22h30. Terça-feira, Vinde a Mim, às 8 horas, com personagens bíblicos, né? Mais uma vez a participação aí do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Terça-feira, nossa faculdade, né? Escola do Reino, às 12 horas. Acompanhe, né? Quarta-feira, Café com Cristo, às 8 horas. Quinta-feira, Quinta ao Vivo com Cleider Alfaia, né? Quinta-feira ainda mensagem de dedicação às 20h30. Aí nós temos aí sexta-feira mais uma mensagem de dedicação às 20h30. E sábado, gente, é importante a gente sempre estar atento aí na agenda, né? Muitas programações das rádios aí durante o dia, eles trazem aí as programações, né? Divulgam aí para você ficar atento aí na mesa do Senhor, né? Sábado, quando não tem microencontro regional, a mesa do Senhor nos fornece às 20h30 mais um alimento, né? E quando tem, então, o micro-regional, sábado não há, então, às 20h30 mensagem. Domingo, às 10h30, também mensagem de edificação. Culto mundial às 23 horas. Ontem foi excelente o culto, né? Falando sobre a egolatria, né? A idolatria, né? O roubo de glória, né? Lembrando que nas redes sociais aí, né? Nós temos aí Facebook, Instagram, né? O nosso aplicativo Pão de Judá. E nesse próximo sábado, dia 16, né, de novembro, gente, estamos praticamente no final do ano, né? 16 de novembro, Cachoeira do Sul, microencontro regional. Estamos aguardando você, né? Fique ligado no blog aí, sempre um texto diário aí muito importante, né? Então, vamos aí na continuidade, já já o ministro da Palavra chega aí com a gente e compartilhando aí, né, sobre o tema central do microencontro regional em Rondonópolis.
meus temores, contemplai-o e sereis iluminados, contemplai-o e sereis. 9 horas e 16 minutos, já quero mandar aqui um abraço, né, para Kellen Brasil, Graça Nunes, Regina Souza, né, Regina Lara, Márcio Santos aí conectados com a gente no Facebook, Cláudia Caetano, Renata Ramos, Marta Nunes, Fabiano Pereira, Marcelo Gonçalves Caldas, Luana Nunes, Jenner Soares, Ivair Tangerino, né, e também Sueli Nepe, Sônia Maria do Rosário, Marise Santos e Célia Mendes aí participando da programação, né? Lembrando que o Ministro da Palavra já entra aí ao vivo e você pode estar aproveitando esse espaço de tempo, enviando esse link aí, convidando muitas pessoas para estar participando deste momento aí do quadro Tema Central do programa Vento Sul. 9 horas e 16 minutos. Mas uma dica assim muito valiosa é as orações doutrinárias. Mas elas estão no aplicativo ali, né, e no site. Eu fazia 4 orações doutrinárias todos os dias, 2 vezes por dia. Eu fiz elas por 3 meses. Isso direcionado pelo irmão Sérgio, né? Só perseverança aí, Giovana, já vale muito, né? Amém, amém. E eu vejo assim que na verdade, quando a gente realmente, quando o Senhor te leva assim a ver que não tem mais para onde ir, não tem mais, né? Para quem iremos, né? A palavra diz, né? É que eu posso assim me negar, reconhecer que realmente eu não posso nada e que se não for esse ser que eu não vejo, mas que eu tenho que crer, se não for ele, nada, nem ninguém. E assim, eu que trabalho no ambiente hospitalar, né, na área da saúde, eu afirmo, assim, eu sempre digo nos grupos familiares, onde me perguntam que eu vou, testemunho da igreja, enfim, eu digo assim, ó, nenhum médico, ninguém, nenhum homem, nenhuma medicação pode te transformar, pode te libertar. E não, assim, não quero usar de legalismo, porque até ali talvez na primeira semana, sim, eu tenha precisado de medicação, cheguei a utilizar, mas não é isso, não é que não possa se utilizar disso, mas é que para que a gente não venha ser enganado também por isso. Porque só quem cura, quem liberta e quem transforma é o Senhor. Eu posso sim usar, eu devo sim ir ao médico, né? Enfim, tudo orando e na direção do Senhor, mas eu tenho que ter isso claro. Que por um período eu posso precisar, mas que é enquanto o Senhor está se utilizando daquilo ali como um auxílio, né? Naquele momento tá desesperador, enfim, a gente sabe que, assim, glória a Deus, eu não cheguei a tentar suicídio, nem... Mas, né, eu trabalho com isso, nós vemos, assim, que muitas pessoas não suportam e acabam, de fato, né? Eu atendo semanalmente, assim, casos, né? E as pessoas precisam de um auxílio medicamentoso no primeiro momento. E principalmente por não conhecerem a palavra do Senhor, né? Então, assim, com certeza, só o Senhor nos transforma, assim. Nos expõe e traz aquela libertação, assim, que não é algo forçado, que não é natural, que não é superficial, é algo de dentro. Porque quando tu clama, quando tu ora assim, pedindo para o Senhor,
e tu sente aquela paz, é Deus, não foi uma pessoa que falou, não foi uma pessoa que foi lá e deu um tapinha nas costas e te disse que amanhã vai ser melhor, não é isso. Não, isso vem de dentro, assim. Acesse agora tvmenorá.com.br. E o que me faz manter assim viva no Senhor é a TV Menorá, né? A TV Menorá, assim, já me tirou de momentos de desânimo, né, de momentos, assim, de cansaço, porque, irmãos, assim, às vezes você está na sua casa, né, e você não tem os materiais à disposição, né, eu falei agora do Glória da Criatura, falei antes do Esposa em Modelação, aí você vê que você está com problemas, o Senhor te mostra ali a área que precisa ser iluminado, e você vai demorar até ter o material, embora seja rápido hoje com a internet. Mas a assinatura TV Menorá eu fiz logo assim que eu conheci o Senhor, né, e o que acontece, como eu uso na minha vida? Às vezes Deus me mostra coisas que eu estou sentindo e que eu não acho especificamente nos materiais. Por exemplo, há uns meses atrás, Deus me mostrou que eu estava sendo muito autossuficiente. Eu estava agindo por mim mesma, né? E eu estava vendo aquilo, mas eu não estava conseguindo sair desse engano, né? Então, eu fui na TV Menorá e digitei lá, autossuficiência, né? E aí apareceu um vídeo. E foi, assim, algo que me tirou daquele engano, né? Eu assisti, e Deus abriu os meus olhos novamente, né? Então, é uma biblioteca que você tem disponível 24 horas por dia, né? Você, às vezes, não vai ter todos os materiais, mas com a TV Menorá você tem, né? Então, fica uma dica para essa situação, né? Quando você não sabe mais como agir, né, e tá em dúvida, né, mas o que o Senhor quer de mim, mas como que eu me restauro, né, como que Deus pode me edificar e através de qual material, a TV Menorá é um auxílio maravilhoso. TV Menorá por assinatura, www.tvmenorá.com.br. Faça já a sua assinatura e tenha acesso a mais de 3.000 vídeos à tua disposição para o nosso crescimento espiritual. tvmenorá.com.br. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou, pois assim aprove ao Pai, que já designou os propósitos pra ti. Pra que lutar? Pra que sonhar ilusões? Te entrega pra Deus, Ele te ama e a sua unção te levará para a glória de Deus. Não abandone a palavra do teu Criador. Ele tem o melhor pra ti. Deixa Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus, deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. 9h24 e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos irmãos e simpatizantes da Palavra, ouvintes que estão agora nos acompanhando aí através da TV, da Rádio Menorá, como também aí nas redes sociais e as rádios FM aí que estão coligadas conosco nesse momento, né? Que Deus esteja abençoando ricamente a todos.
Que legal, ministro. Muito obrigado aí. Já nessa introdução a gente agradece a participação do ministro, porque realmente esse programa na segunda-feira, que temos o tema central, a gente traz sempre em evidência esse evento aí que é muito importante, os micro-regionais aí em todas as regiões do Brasil, e a gente vê assim um acréscimo sempre de pessoas novas, muitos testemunhos, né? Isso sempre nos incentiva aí e nos traz uma certeza de que nós estamos lendo a Bíblia de forma correta, nós estamos no movimento certo, e mesmo diante de tantas tribulações que todos nós enfrentamos, né? Quando nós chegamos assim para participar de um evento como esse, a gente observa que Deus está no controle, né, ministro? Sim. É muito importante a gente sempre estar falando das coisas do alto e pensando nas coisas do alto. Por isso que estamos sempre aqui perseverando na doutrina dos apóstolos, né? Porque isso aí gera o crescimento e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Verdade. E, ministro, já iniciando assim, olhando para o micro-regional, né? A gente sempre traz em evidência o número de quantidade de pessoas que sempre está se agregando ao movimento, isso nos alegra muito, né? Mas algo assim que peculiar desse evento que ocorreu nesse último sábado lá na cidade de Rondonópolis, eu observei assim, muitos testemunhos, assim, sinais de Deus, prodígios de Deus, curas, libertações, né? E que coisa fantástica isso, ministro. Fala um pouquinho sobre esse mover que Deus está fazendo nesse último momento da idade da igreja na terra, ministro. Os sinais, né, que Deus opera numa igreja é para despertamento dos gentios, porque os sinais são para os gentios, para atrair pessoas para a igreja. Mas nós que estamos aqui na igreja, nosso atrativo aqui é a palavra, porque precisamos crescer espiritualmente diante de Deus, amadurecer aqui na igreja. Então nós temos que entender que as maravilhas, os milagres, os sinais que Deus está fazendo é para atrair mais pessoas para o reino que são eleitos de Deus, né? E junto com os eleitos vem muitos curiosos, que faz parte da multidão e que vêm, recebem salvação e não ficam na igreja, porque talvez Deus tinha esse plano de apenas salvá-los. Mas muitos ficam nessa grande rede que é lançada por meio dos sinais na comunidade, por meio dos testemunhos, e as pessoas então vêm por interesses pessoais de cura, de libertação. E chegando aqui, a gente vê que eles não têm uma disposição para estudar a palavra, se consagrar, crescer em vida, negar a vida da alma. Eles não estão afim disso, porque parece que Deus assim, só queria salvá-los mesmo, né? Sim. A sensação que dá na gente, não estou aqui fazendo uma afirmação, mas me dá uma sensação de que isso ocorre, porque tu mesmo acompanhou o movimento de Cachoeira, passou aqui 50 mil pessoas e quanto tem na igreja hoje, né? Verdade. Mas a gente olha assim para a vida de Saul e olha para a vida de Davi, e isso que o ministro está falando é uma veracidade, né? Porque Saul veio, recebeu a oportunidade, mas não quis, né? Deus assim deixou ele fazer aquela escolha, né? Porque nós todos temos o direito, mediante a ouvir uma verdade, de seguir ou não, né, ministro? Sim. E eu me lembro que em Cachoeira nós tínhamos programa de rádio em todas as rádios e jornal da cidade, e ali nós fazíamos a oração para gerar o nascimento espiritual, e eu posso te afirmar que mais de 50 mil pessoas aqui dessa cidade receberam a salvação, né, durante esses 30 anos que nós estamos obrando aqui, trabalhando. E onde é que eles estão? Deus queria fazer o que fez, né? Mas tem muitos que perseveram até hoje na doutrina, né? E esses é que Deus vai usar para alcançar os demais que precisam e realizar as coisas que ainda faltam. Verdade. Ministro, assim, eu recebi uma pergunta aqui que eu iria passar para o ministro compartilhar com a gente. Como é que Deus administra a vida de uma pessoa até ela achar Jesus? Porque assim, tem pessoas que nascem assim e não conhecem, né, o verdadeiro evangelho, inclusive elas passam por muitas inverdades, né, falsas doutrinas, falsas religiões, né, e elas assim não conhecem Jesus, mas Deus tem um plano na vida delas, né? E como Deus administra essas vidas assim, tipo livramento, né? Porque Satanás quer ceifar aquela vida.
E aí Deus, como é que ele administra assim, os livramentos? Como é que Deus começa a formatar o caminho para essa pessoa um dia chegar até o caminho do Senhor, ministro? Todos que nascem nessa terra recebem a oportunidade de chegar na igreja. Ou de chegar na igreja ou de ser salvo. Né? Porque a igreja não é uma instituição, uma organização natural, ela é espiritual, né? Se desenvolve, acontece, os fatos é dentro do homem. Então, a misericórdia de Deus é algo que está sempre despejada sobre toda a criatura humana. E a causa de não sermos consumidos é essa misericórdia que o anjo acampa ao redor de todos que o temem. E dos incrédulos, há um cuidado de Deus. Sim. Para que não venha fazer aquilo que está fora dos planos do Senhor. Porque o Senhor guarda as pessoas, mesmo que sejam ímpias. Dirige, controla, comanda, sem as pessoas saberem. Sim. Todo este universo está nas mãos de Deus. Nada acontece aqui sem a permissão, sem a vontade de Deus. Nada. Aí muitos dizem assim para mim, mas então essas coisas horríveis que estão acontecendo aí, Deus permite. Porque isso é um julgamento da consequência do pecado. E todo sofrimento que vem pelo pecado é motivos reais para a pessoa achar Deus. Né? Sim. Então também faz parte da misericórdia de Deus. As oportunidades que o sofrimento está empurrando a pessoa para os braços de Deus. Às vezes ela não quer. Sim. E se ela não quer, aí ninguém pode fazer. Né? Até o ministro trouxe uma frase que eu achei muito interessante, que o sofrimento, né, são as palavras de amor e afago que Deus traz para nós para nos trazer de volta, né? Muitas pessoas, quando estão passando por uma tragédia mesmo, sim, a primeira coisa que elas dizem é o seguinte: Deus é injusto, né? Mas na verdade não é, né, ministro? Fala um pouquinho sobre essas tragédias, essas tribulações, que são um recado de Deus, é uma carta de amor de Deus, né, para nos atrair de volta, ministro. O sofrimento gera o presente futuro de Deus sempre. A bênção de Deus sempre na frente. Sempre quando uma pessoa entra em aflição e sofrimento, do lado dele já está o presente, que é a salvação e a vida eterna. Então, nós nunca podemos entender que Deus é injusto, porque Deus nunca traz o sofrimento sem oferecer a salvação. Sim. Né? Porque o sofrimento é para liquidar aquilo que já está vencido. Só dentro de mim que não está ainda. Então, Deus tem que deixar o sofrimento para gerar a ressurreição. Assim como Jesus passou o sofrimento para gerar a ressurreição, ele teve que morrer. Né? Então, de forma similar, acontece isso na vida de qualquer incrédulo que está passando hoje no mundo de sofrimentos, e às vezes eles não veem, mesmo sofrendo, eles não veem. Porque, sei lá, os motivos são os mais variados: mau testemunho de crente, mau testemunho de pastor, de organização, os motivos são os vários. Né? Sim. Agora, nem os loucos errarão o caminho do reino. Amém. São as oportunidades que Deus está dando aí para o seu povo nessa última dispensação, né? Mas assim, o ministro falou ontem, iniciando ali como pano de fundo, né? Como âncora ali da mensagem do Ministério da Palavra, foi Mateus capítulo 10, no versículo 1, onde Jesus Cristo, o embaixador da verdade, né? Que nos trouxe pela primeira vez uma verdade que poderia realmente trazer o resgate do gênero humano, que foi só em Jesus, né? Até então era só assim paliativos, né? Todos os rituais na antiga aliança foi tudo sempre paliativo, né? Mas a decisão de resgatar o gênero humano na pessoa de Jesus, Jesus ali chama a sua igreja, os 12 discípulos, né? E ali Jesus diz para eles assim que eles até então começam a ter autoridade para expulsar espíritos malignos, né? Demônios, e também curar todo e qualquer tipo de doenças e enfermidades. E aí o ministro falou que esse ser, que foi uma frase que realmente, para mim, eu vou me utilizar muito nas minhas orações, que quando o ministro falou que o anjo de Deus acampa ao redor, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Fala um pouquinho sobre essa autoridade e como usar essa autoridade, ministro. A autoridade espiritual sempre está vinculado ao fluir do Espírito.
Não existe autoridade sem fluir do Espírito. Porque a autoridade única é de Cristo, no universo, concedida por Deus, Mateus 28:18, né? Então, se eu quero fluir uma autoridade, ser uma autoridade, eu preciso dessa unção. Essa unção nada mais é do que a habitação divina dentro de mim. Então, se não tem esse fluir, né? Quando eu chego num lugar, lá tem o chefe tal, o chefe tal, o chefe tal. Quando eu trabalhava na DONEP, principalmente acontecia isso, quando eu era coordenador de seminário no Brasil. Então, cada lugar que eu chegava, esse aqui é o líder, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Mas eu não olhava as palavras, eu olhava em quem estava fluindo a unção, porque ali está a autoridade. Sim. Porque o homem pode dar cargos para todo mundo, entende? Como existe hoje nas organizações, cargos e cargos e cargos e cargos que passam às vezes por vitalício de pai para filho, que às vezes nem é a direção de Deus, né? E assim por diante. Então, nós temos que também ter essa percepção de avaliar que não é o homem que determina uma autoridade, é o Senhor. Aqui na igreja, por exemplo, a gente ora, Deus mostra o que é para fazer. Então aqui não se põe as pessoas a trabalhar de forma definitiva e oficial sem Deus mostrar. Até posso me enganar, não sei se me enganei ou não no passado, mas eu não faço sem eu sentir que aquilo é de Deus, entende? Sim. Muitos já brigaram comigo porque saíram até da igreja porque eu não coloquei ele como presbítero. Mas eu não sinto de Deus, não vou colocar, né? Muitos já saíram por causa disso. Que eles queriam já que eu desse um encargo de governar um povo numa cidade, e eu não senti, não mandei. Aí eles ficaram tristes comigo, decepcionados. Outros perderam a unção e tem que sair, eu fui lá dizer para sair, ficaram bravos comigo, entende? O que aconteceu 2 vezes na minha vida em 30 anos, a coisa mais triste que tem é quando tu vai destituir alguém de um cargo. Isso dói muito no nosso coração, porque não foi eu, é Deus que não quer mais. Sim. Entende? Ele teve a oportunidade de fazer tudo perfeito e ser abençoado por Deus, mas ele não fez. Então Deus também tira assim como ele coloca. E nessa igreja aqui, irmão, se eu errar é só por ignorância e burrice, porque se Deus me mostrar, eu sou sincero, eu vou lá e faço, não importa o que seja. Se vai ser bom para mim, se vai ser ruim, eu faço, né? Sim. Então não é uma questão de cargo, a questão da autoridade é uma questão de fluir do Espírito Santo. Agora, quando o homem coloca, Deus não honra, mas quando Deus coloca, Deus honra, entende? Sim. E isso não quer dizer que quando Deus escolhe um presbítero que ele é perfeito, não. Às vezes ele pode ser cheio de defeitos e só quebra todo mundo, né? Essa é a perfeição de Deus, né? Para quebrar. É a perfeição de Deus. Então tem muitas autoridades que são usadas por Deus para quebrar as pessoas, entende? Sim. Verdade. E não sei se seria cabível trazer esse exemplo, né? Ver se eu consegui entender. Quando Judas, né, traiu Jesus e ele acabou se precipitando, né, tirando a sua própria vida, ficou uma lacuna ali. Não era mais 12 apóstolos, tinha 11. Eu me recordo que em Atos ali, Pedro escolheu, né, Barnabé e Matias. E ali ele pegou e orou, né, e até tinha uma arte ali tipo de um sorteio, né, e caiu o sorteio então sobre Matias. Mas Matias nunca foi escrito na palavra de Deus nenhum feito dele. Caberia esse exemplo, assim, que às vezes os homens, eles ungem, dão posição, mas na verdade não flui a vida, não era realmente a vontade perfeita de Deus? Eu até acho que foi o Espírito Santo que indicou Matias, até penso isso, né? Porque a metodologia usada era a metodologia ordenada por Deus, que eles fizeram, que eles lançavam sorte, né? Sim. Então, eu até creio que foi Deus que preencheu aquela lacuna ali. Isso fica um pouco, não é muito claro na escritura, mas eu penso que sim. Que eles usaram a metodologia e o método divino para fazer essa escolha pela força do Espírito Santo. Porque naquele momento eles estavam cheios do Espírito Santo.
Sim. Então dificilmente iam errar, né, nesse aspecto. Só que o preenchimento dos 12 apóstolos era uma questão profética de Moisés. E uma questão profética dos profetas maiores e menores que tinham profetizado aquilo, tinha que se cumprir. Uhum. Né? Que havia um que ia trair, que vendeu Jesus, e papá, né? Então o Senhor tinha que manter a linhagem do modelo do monte, que é 12. Sim. Então ele fez recair sobre Matias a escolha, né? Entendi. E passa a ser autoridade, sim, a partir daquele momento. Uma pessoa que foi escolhida pelo Espírito Santo, não importa se ele vai ser famoso, recessivo, oculto, tímido, ele tem a unção do Senhor para isso. Ele preencheu ali a vontade de Deus, né? Mas o ministro falou assim a respeito de dons, né? Dons espirituais, né? E que uma pessoa só pode liberar a cura para uma pessoa que está enferma, ou a libertação para uma pessoa que está em possessa de demônios, se ele tiver o Espírito dentro dele, né? Sim. E a pergunta que eu recebi aqui, ministro, e no caso dessas obras assim que estão à margem da verdade, que não é totalmente verdade, né? A pessoa ela não recebe Jesus, não tem o Espírito Santo, mas opera muitos sinais, maravilhas, assim, né? Entre aspas, assim, e até curas, né? Como se vê muito, mas o nome do Senhor Jesus Cristo nunca é lembrado, nunca é citado e, por consequência, também não é honrado. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. É que os sinais podem acontecer da parte de Deus, que é perfeito e garantido e eterno, e pode também acontecer por meio de Satanás, que tem poder para fazer muitos sinais. Por isso que Deus até diz, o Deus desse século, com letra minúscula, né? O Deus desse século. Quer dizer, ele tem poderes que o próprio Deus concedeu a ele e não tirou. Porque Deus não tira o que dá. Sim. Né? Houve um juízo sobre ele, uma condenação, mas há muitas habilidades nele, a arte de enganar, e ele usa os milagres para enganar também. Por exemplo, tem muitas religiões que têm líderes que fazem lá, recebem uma entidade, fala, né? A gente conhece isso e diz muitas coisas que são verdadeiras da realidade. Sim. Né? Também cortam pessoas, fazem cirurgias, não são médicos e a justiça deixa, entende? Se eu fizer isso aqui na igreja, eu vou ser preso. Agora, essas religiões podem fazer isso e não tem nenhuma retaliação da justiça, entende? Então entra numa área da medicina, né? Que é uma área científica. E sendo que a igreja não pode entrar na área da medicina, ela tem que trabalhar o espiritual da pessoa. Sim. Essa é a nossa incumbência. Agora, se Deus quer curar uma pessoa, Deus é o médico dos médicos, o pai de todos. Então quem cura é ele, não é o homem. Sim. Né? Agora, um homem não está autorizado a fazer esses tipos de coisa. Então, Satanás opera através de homens também e faz sinais. E atrai pessoas para desviá-las de Deus. É muito comum a gente ver isso hoje. E porque toda a impiedade, quando vê milagre, acha que sempre é de Deus. Mas a Bíblia garante que nem todos os sinais são do Senhor. Nem todas as profecias foram do Senhor. Quantas vezes em Jeremias tinha lá 10, 15 profetas contra Jeremias, profetizando mentira, e só um estava certo. Né? Sim. Então prevaleceu aquele único que estava falando pelo Senhor. E assim por diante, nessa geração está acontecendo isso. Hoje tu olha aí no cristianismo, é profeta e profeta e profeta e profeta dizendo coisa que nunca vai se cumprir, e nem se cumpriu. Muitas coisas que já falaram, que já passou o tempo e não se cumpriu, porque não eram profetas. Sim. Então tem no meio da igreja essas coisas também. Né? Tem pessoas que querem a fama, o prestígio, o aplauso e começam a fazer coisas da sua própria cabeça. Mas aqui não é Deus dirigindo ela. Sim. Por exemplo, quando uma pessoa sai de uma igreja, vai lá e abre outra, aquilo não é direção de Deus. Todo mundo sabe que não é a direção de Deus. Né? A pessoa nasce numa igreja, a igreja está de acordo com os oráculos de Deus, está dentro das funções que Deus quer. Aí ele sai dali e abre outra. Isso não é direção de Deus. As pessoas precisam saber disso. Não é direção de Deus.
Não importa quem esteja lá ou não, não é pessoal a causa, é que a organização que foi levantada lá não é uma direção do Espírito Santo. E aí as pessoas ficam bravas quando a gente diz isso, porque... Mas a verdade é essa, eu não posso alterar, entende? Sim. O próprio apóstolo Paulo já dizia, né? Não julgueis antes do tempo, né? Exatamente. No final tudo vai ser aí bem esclarecido. O ministro também comentou a respeito, né, do Espírito, que é Jesus Cristo, que está dentro de nós, dentro do barco, e ele está parado, mas ele quer trabalhar. Fala para nós assim, como fazer Jesus trabalhar, porque ele está dentro de nós, é para ele trabalhar. Jesus só pode fluir, trabalhar, fazer, realizar coisas através dos vasos, da igreja, dos crentes, quando eles decidem obedecer à verdade que conheceram e receberam de Deus. Caso contrário, tudo é zero. Sim. Não vai funcionar. Então, a verdade é essa. No momento que eu começo a obedecer o Senhor e a temer o Senhor também começa a honrar a vida do profeta, a vida do evangelista, do pastor, seja lá qual é o ministério dele, é quando Jesus começa a fazer as coisas. Aí há uma credibilidade para o vaso como vaso e o Deus como Deus. Os dois são honrados simultaneamente, porque o vaso, quando vai fazer a obra de Deus, é o primeiro que recebe a unção e a graça. Depois o beneficiário lá fora recebe depois. Sim. Né? Então, se não se nega, não tem fluir. Sim. O ministro comentou, sexta-feira nós temos um grupo familiar aqui, e no Nutrivídeo foi uma mensagem realizada lá na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá naquela época, lá acho que é 2006, 2007, lá, mais ou menos. Por aí. Uhum. E o ministro falou sobre as pressões dos membros querendo fazer da Igreja de Jesus como o formato que se conhece, clérigos e leigos. E eu já percebi que já numas três ou quatro microencontros regionais o ministro falou sobre essa pressão, né? E nesse último o ministro falou também que há essas pressões, né, para implantar um sistema de clérigos e leigos. Fala para nós por que o povo insiste, ministro, nisso aí. Porque isso, né, absolve os vasos de trabalhar. Viu? Só por esse motivo. De se negar e de trabalhar. Porque para trabalhar tem que ter unção fluente. Então, não querem trabalhar. Então, querem forçar um sistema que os homens inventaram na Terra e que não é bíblico e que nunca veio do Senhor, que é esse sistema 1000 dentro de um pavilhão, ouvindo um homem só, e termina a semana mais uma vez 1000 olhando para o homem, vendo ele falar, e eles não fazem nada para Deus, e não conhecem nada da palavra, nem dos mistérios de Deus. Então fica muito fácil para aquele único que fala, que dirige, conseguir todas as coisas naturais que ele quer daquele povo, porque aquele povo são tudo analfabeto espiritual, quase. Sim. Conhece muito pouco da Escritura. Então fica fácil do homem manobrar, conseguir dinheiro, conseguir fama, conseguir prestígio, montar impérios, se sentir um Deus na terra, né? É muito fácil, sendo que a obra do Senhor nunca foi isso. Olha como vivia o apóstolo Paulo, não tinha nem casa. Nem casa ele tinha, porque agora movimentos cristãos têm uma estrondosa estrutura particular. E sendo que todo aquele povo que está lá está cheio de privações. Não só as privações naturais nem são consideradas, eu digo espirituais as privações, né? Sim. Então, isso está totalmente errado pelo sistema da Bíblia. O ensinamento da Bíblia não é esse, clérigo e leigo. Isso é um sistema mortífero e que impede as pessoas de entrar no reino. Sim. Né? Então nós precisamos acordar para essa verdade. E essas pressões não vêm de forma consciente contra o ministério. Elas são compulsões das trevas para forçar isso. Que as pessoas que estão forçando e participando desse acordo de pressão, eles nem sentem que estão fazendo isso, porque é uma coisa muito satânica e muito oculta. Sim.
Eles até acham que é para ajudar, né? É ajudar, exatamente, que vai ajudar a igreja, vai melhorar tudo. E então, por isso que eu não consigo fazer os cultos de comunhão, porque nós não temos vida ainda fluente de espírito. Porque se tu faz um culto no modelo da igreja com o povo carnal, vai debandar, vai dividir a igreja. Sim. Porque aí vai chegar um imaturo que acha que é o espírito está mandando e a emoção dele vai querer tomar conta do culto. Acaba com a igreja. Daqui a pouco ninguém vai mais não vai mais porque ele agora tem 500 olhando para ele e se sentiu o máximo agora. Ele vai querer falar todos os cultos e vai dizer que é o Espírito Santo. Assim diz o Senhor, né? Honra e glória para Deus. Só Jesus. Inclusive foi o tema que o ministro falou ontem no culto mundial a respeito do roubo de glória, né, ministro? Não, olha, é braba, a alma é braba, irmão. Não é fácil. Ministro, são 9 horas e 51 minutos, né? O programa já está encerrando aí, mas eu queria deixar aí pro irmão trazer a mensagem final aí, ministro. Olha, irmão, o reino é bem simples da gente entender e bem fácil também de viver a realidade. Basta você não forçar para ser importante, tá? Basta você se humilhar para Deus. É só isso que precisa. Porque nós temos uma ordenança que vem do céu, perfeita, para mim ser salvo e filho de Deus, santificado e abençoado. Se eu aceitar esse padrão, eu já estou abençoado e vou para o reino. Olha só. Então, que dificuldade a pessoa tem de se render? Me diz, onde está a dificuldade? A não ser os desejos egocêntricos e carnais que pressionam a gente a receber prestígio e glória e manipular situações e pessoas para a gente receber essas coisas. Então temos que desprezar tudo que é carnal e aderir o que é espiritual. Tudo é simples com Deus, basta você se decidir a fazer assim e ser assim. Amém. Recebi aqui, ministro, um comunicado aqui, né, que Piratuba entra amanhã, né, às 11 horas na Rede Menorá de Comunicação, né? Pois é, né? Que bênção, né? Piratuba no meio daquela cadeia de montanhas lá, né? Com 5.000 habitantes, uma comunidade estranha, né? Misteriosa, porque lá muitas pessoas do Brasil têm chegado naquela cidade. Eu não sei, Deus tem algo com aquela cidade, né? E tá rompendo lá a obra, né? É difícil numa cidade de 5.000, né? Sim. Se manter no espaço e no tempo, tanto tempo assim, e tá se levantando cada vez mais, né? Então, não sei, tem algo do Senhor naquele lugar lá. Vamos ver o que é. É Israel naquela região, né? Que nem Israel, em volta, rodeada de inimigos, né? Mas Deus tá mantendo, né? Mas o céu vence todas, né? Verdade. Ministro, então, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua companhia, e vamos aí orando, né, porque essa semana será uma semana recheada. Como é o nome do programa lá da Piratuba? Não, ele só mandou aqui, pediu para mim comunicar, mas não deu o nome do programa. É o programa aqui de Piratuba, Programa Menorá. É Programa Menorá. Menorá? É. Amém. Programa Menorá às 11 horas da manhã. Glória a Deus. Então, que o Senhor abençoe eles ricamente lá e que mais e mais conversões aconteçam naquela cidade, né? Os membros que estão lá têm que botar agora os 2 ombros debaixo dessa carga, né, para ir à frente. Que bênção. Glória a Deus. Então tá, ministro, 9 horas e 54 minutos, ficamos por aqui. Deus abençoe, então. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Você participou com a gente aqui do programa Vento Sul, né, no quadro Tema Central, com a participação do Ministro da Palavra. Quero agradecer a participação de todos aqueles que acompanharam aí pelo Facebook, né? Muitas pessoas foram que acompanharam, deixaram aí o seu recadinho aqui também. Recebi vários recados aqui no WhatsApp, não dá tempo para a gente estar divulgando, mas fica aí o nosso abraço e o nosso carinho aí pela sua participação. Rede Menorá de Comunicação fica 24 horas no ar e Novas do Reino já está. Fique ligado. Dica da semana. Venha até Jesus, é na hora certa, é na hora certa. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar.
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Autoposto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Autoposto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma,
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Mas uma dica, assim, muito valiosa é as orações doutrinárias. Mas elas estão no aplicativo ali, né, e no site. Eu fazia 4 orações doutrinárias